Quando a gente fala de sistemas distribuídos, né, a primeira coisa que vem à cabeça, a primeira coisa que a gente pensa são as aplicações web, né, que hoje quase que se traduz com esse conceito, o conceito de aplicações web e de todas as tecnologias que estão relacionadas com esse tipo de aplicação. Quando a gente falava lá no início de aplicações web, a gente falava exclusivamente de HTML. Então, todo um código HTML, uma página HTML que permitia essa navegação. Só que de uns tempos para cá, isso cresceu exponencialmente, né? Não só o HTML, com o advento do HTML5 aí, que mudou completamente a sua cara, que mudou completamente a sua capacidade os seus recursos e até de pequenos processamentos, né, que até então não tinha, né, era zero. Então, além do próprio HTML5, a gente fala de CSS, a gente fala de .NET, JavaScript, Cloud Computing, a gente fala de XML, PHP, MySQL. Então, a gente tem uma série, uma coxa de retalhos, uma coxa uma diversidade de nomenclaturas aí, soluções que vão permitir a gente crescer muito nesse processamento. Então, aquilo que era cliente, aquilo que era de pequeno alcance, hoje a gente tem uma gigantesca capacidade aí de processamento, uma diversidade de possibilidades aí. Lembrando que a gente está falando de um mercado de informática, então a gente tem soluções aí nesse mercado, né, para os diversos problemas, para as diversas situações, e a adequação a essas soluções vai depender da estratégia da empresa, de como que você se sente mais confortável trabalhando, com qual tipo de recurso, e naturalmente é aquele que vai te atender dentro daquilo que você espera como desenvolvedor. As aplicações web, elas têm como base esse conceito, um cliente com um navegador que manda uma requisição HTTP para um servidor web, que recebe essa requisição, processa essa requisição por meio do uso de recursos que ele possui, né? Um banco de dados, por exemplo, e retorna uma resposta HTTP para esse cliente que apresenta então essa resposta ao seu usuário que está se comunicando com esse cliente. A gente está mais do que familiarizado com esse ambiente, né? Não só como desenvolvedor, mas principalmente como usuário. Então, essa sopa de letrinhas, esse monte de protocolos aí já são conhecidos nossos, pelo menos nessa percepção aí de usuário. Então, quando a gente fala de protocolo HTTP, todos nós sabemos, é o elemento mais básico da web, né? Então, eu abro o navegador e ali eu já tenho ali uma forma de me comunicar via protocolo HTTP, que é o protocolo que é usado nessas aplicações tão cliente-servidor. Ela vai definir para mim um formato padrão para especificar as requisições dos recursos na web. Então, por meio desse protocolo, eu tenho um padrão de como eu envio uma requisição e de como eu recebo uma resposta dessa requisição. Um cliente, que normalmente aí a gente pode traduzir como um navegador, né, para simplificar, que é um exemplo básico, vai requisitar o recurso que está disponível num servidor remoto, por exemplo, num servidor web. Tá? E tipicamente essa página HTML, a gente está falando, né, de página HTML, mas a gente pode também estar falando de envio de um arquivo, de download, né, de um arquivo, de upload de um arquivo, de envio de uma imagem, né? Então, ou seja, eu posso mandar executar um programa nesse servidor, ou seja, qualquer tipo de operação desse sentido acontece via protocolo HTTP, não simplesmente as páginas HTML.
Então, o identificador usado para referenciar esses recursos é via URL. Uma outra base que a gente tem de aplicações web é o nosso querido HTML. Inicialmente, HTML era caracterizado por poucos recursos, então hoje em dia a gente nem vê mais páginas antigas, né? Muito difícil, mas a gente vê imagens e a gente vê que realmente eram páginas muito pobres, né? Muito elementares. Mas hoje em dia isso evoluiu assim exponencialmente. Então a gente tem associado, quando a gente fala de HTML hoje, a gente nem consegue falar só do HTML, apesar do HTML5 ter crescido tanto, né, e ter explodido tanto, assim, ter um diferencial muito grande em relação às versões anteriores. Mas quando a gente fala de HTML hoje, a gente fala necessariamente de dois outros elementos que são fundamentais. As folhas de estilo, que são os CSS, e o que o CSS trouxe de tão importante assim para o HTML? Ele permitiu que a gente separe os estilos dos conteúdos que são apresentados. Então, se eu quero mudar a cor de uma imagem, por exemplo, de algo que eu estou apresentando, eu não mudo a página HTML, mas eu mudo a folha de estilo, eu mudo o CSS. Então isso dá muito mais autonomia, muito mais separação, desacopla muito mais ainda interna na minha camada de apresentação. E também uma capacidade de executar pedaços de lógica de negócio no lado do cliente, via script, né? E aí a gente fala de JavaScript, por exemplo, que também traz para esse cliente uma capacidade de processamento bastante interessante, porque aquilo que todo processamento que é pertinente à camada de apresentação fica na própria camada de apresentação. Então, uma validação de dado, coisas até um pouco mais complexas, pequenas operações, pequenos cálculos, podem ser trazidos para a camada cliente e isso vai melhorar o processamento, né, o tempo de resposta e diminuir o tráfego da informação na rede. Hoje a gente já fala de um conceito de aplicações web dinâmica, né? A gente não fala mais de aplicações web estática, isso já ficou para trás. Por mais elementar que seja, a gente sempre vai ter algum elemento dinâmico nela. Então, o que nos permite essa web dinâmica? Em primeiro lugar, as linguagens de script, né? A gente fala aí então do JavaScript, que é processado do lado cliente, ou seja, pelo próprio navegador, que é capaz de interpretar e executar esse script. Então, quando uma página é carregada, né, ou quando o usuário invoca algum evento sobre o elemento dessa página, o próprio navegador é capaz de fazer esse processamento. Isso traz um aumento na independência dessas páginas, na capacidade dela processar. Então, e ela vai representar uma parte ativa, enquanto a HTML representa a parte estática. Então, dificilmente a gente vai desenvolver alguma coisa em HTML que não leve em consideração a utilização de algum script e, naturalmente, como já foi dito, de um CSS. Outro recurso interessante são os objects, né, os objetos documents, né, que a gente chama de DOM, né, Document Object Model. Então, é uma plataforma de modelo independente de linguagem que vai representar documentos HTML e XML, muito comum usado com Ajax, né, que permite, por exemplo, mudar dados de uma página sem precisar ficar atualizando essa página, né, dando um F5, um refresh nessa página, ele mesmo já faz essa alteração, muda layout, move elementos, etc. Então, traz um recurso bem dinâmico para a página. E um outro elemento também, que é o XML, que é uma linguagem de marcação para documentos com dados organizados hierarquicamente. Então, o XML também é outro elemento que me permite trazer dados para minha página HTML
e processar esses dados aí no próprio cliente, né? Então isso dá mais dinamismo para o lado cliente. Uma outra solução também para aplicações web dinâmica é o que a gente chama de CGI, né? Que é o Common Gateway Interface, que é uma interface padrão que permite que o servidor web invoque programas que são executados para construir dinamicamente uma página. Tá? É interessante, mas ele tem uma desvantagem, uma grande desvantagem, que é o desempenho. Né? Porque para cada requisição HTML que eu faço, o servidor web vai iniciar um novo processo. E aí a gente sabe que iniciar um processo e terminar um processo sempre toma tempo de processamento, espaço de processamento. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho de performance com esse tipo de solução.